Os minerais são substâncias inorgânicas com uma estrutura química clara. Muitos minerais diferentes podem ser encontrados em todos os cantos do planeta. Como você sabe, usamos muitos tipos de pedras e minerais em vários campos diferentes, mas principalmente na ciência e na produção. Apesar de muitos minerais e pedras serem muito bonitos, alguns deles são incrivelmente perigosos e até mortais. Qual mineral foi usado pelos antigos arqueiros chineses em batalha? Qual mineral mortal às vezes é confundido com ouro? E onde se formam as rochas mais tóxicas do mundo, as 10 pedras e minerais mais perigosos que é melhor nunca tocar. Também falaremos sobre algumas joias amaldiçoadas, com as quais é melhor nunca interagir. Então chega de papo e vamos começar. Arsenopirita. A arsenopirita é uma mistura de arsênio e sulfeto de ferro. Este mineral pertence à mesma família da pirita, da qual você já deve ter ouvido falar, também chamada de ouro de tolo, porque os primeiros caçadores de tesouro muitas vezes a confundiam com ouro, o que às vezes terminava em tragédia. A arsenopirita contém aditivos de arsênio pesados ou mesmo mortais. Se você alterar ou aquecer o mineral, ele exalará um forte cheiro de alho. Este é o cheiro do arsênio e dos vapores tóxicos corrosivos e carcinogênicos produzidos pela arsenopirita. O processamento deste mineral pode resultar em contato humano com sais cinza de arsênio instáveis. Você pode identificar esse mineral simplesmente batendo nele com um martelo. Assim que as faíscas saltarem, o cheiro de alho aparecerá brevemente e você saberá que está lidando com uma arsenopirita perigosa, da qual é melhor ficar o mais longe possível. Cinábrio. O cinábrio é um sulfeto de mercúrio e é o material processado mais tóxico que existe na Terra. O minério de cinábrio é a principal fonte de extração de mercúrio. Cristais vermelhos brilhantes são formados principalmente perto de vulcões e depósitos de enxofre. Quando aquecido ou processado, esse mineral emite mercúrio puro. Alguém que fica próximo a vapores de cinábrio por um longo período pode começar a ter convulsões ou perder a sensibilidade em seus membros. É por isso que durante a Idade Média, trabalhar nas minas espanholas com cinábrio era considerado uma sentença de morte. Mas apesar disso, alguns médicos antigos acreditavam que o cinábrio tinha propriedades curativas e até o prescreviam para tratar certas doenças, o que parece um absurdo hoje em dia. Hutchinsonita. O chumbo tem um correspondente escuro, o tálio. Este metal denso está próximo do chumbo em sua massa atômica. No entanto, é muito mais perigoso. O tálio é um elemento raro que pode ser encontrado em compostos tóxicos, que são combinações incomuns de substâncias. O tálio é um elemento mortal que pode envenenar gravemente qualquer pessoa que tenha contato com ele. Os efeitos colaterais mais inofensivos são perda de cabelo e doenças de pele. Quanto ao mineral chamado hutchinsonita, ele é uma mistura tóxica muito incomum de tálio, arsênio e chumbo. Esses três componentes perigosos formam um coquetel mortal que deve ser tratado com extremo cuidado. Frequentemente, a hutchinsonita pode ser encontrada em vários depósitos de minério nas montanhas da Europa. Amianto. O amianto é um dos minerais mais nocivos do planeta, mas mesmo assim é utilizado na construção, na indústria automotiva e na engenharia de foguetes. Ele literalmente ataca os pulmões, muitas vezes levando à morte. Este mineral é totalmente natural. É baseado em dióxido de silício, ferro, sódio e oxigênio. Os depósitos dessa substância são formados por uma massa de minúsculos cristais filamentosos paralelos que se espalham facilmente pelo ar. Isso significa que as partículas de amianto podem facilmente entrar no corpo humano. Os cristais irritam o tecido pulmonar, causando efeitos cancerígenos, resultando em cicatrizes. As formações de amianto podem ser encontradas em qualquer conjunto de rochas de sílica, portanto, qualquer pessoa que esteja estudando essas formações deve tomar medidas de segurança. A propagação do amianto na atmosfera é facilitada por processos como o desgaste natural. Muitas pessoas carregam pequenas quantidades de amianto nos pulmões sem saber disso. Calcantita. Este mineral se forma em belos cristais azuis. Eles consistem em cobre que é combinado com enxofre, água e outros elementos. O cobre puro é seguro para os humanos, mas em combinação com os elementos acima torna-se mortal. Os cristais de calcantita são biologicamente ativos. Eles são facilmente solúveis em água, então o cobre pode ser absorvido por animais ou plantas em grandes quantidades.
Como resultado, eles enfraquecerão rapidamente e órgãos vitais começarão a falhar. Nenhuma pessoa interessada em descobrir os segredos dos minerais deve jamais testar o teor de sal da calcantita, porque isso pode levar a uma séria overdose de cobre. Até a simples extração de um cristal desse mineral azul pode matar todas as algas de um lago inteiro. Além disso, os cristais podem criar grandes problemas ambientais. Devido à incrível beleza e raridade da calcantita, surgiu dentro da comunidade geológica uma empresa que cultiva cristais artificiais para venda, anunciados como amostras autênticas. Galena. Esse mineral é o principal minério utilizado na produção de chumbo. A galena se forma como um cubo de prata com uma forma perfeitamente irregular. Depois de bater nele com um martelo, várias cópias menores da forma original são formadas. É incrível! A galena geralmente é muito flexível, porém devido ao enxofre que contém, o metal se torna quebradiço e disponível para processamento químico. Apesar de sua aparência e propriedades físicas maravilhosas, a galena é um mineral muito perigoso. Trabalhar com amostras envolve o risco de inalar poeira tóxica, razão pela qual muitos mineiros pegam doenças pulmonares graves durante a extração desse mineral. Mas os horrores não param na produção, já que durante a limpeza e o processamento do chumbo, a galena é uma bomba relógio ambiental e apresenta uma grande ameaça para trabalhadores. Estibina. O mineral estibina é semelhante em composição ao sulfeto de antimônio, mas se parece com prata. É por isso que antigamente os enormes e brilhantes cristais de metal de compostos instáveis eram usados para fazer belos pratos. Só algum tempo depois as pessoas perceberam que o sulfeto de antimônio causava intoxicação alimentar fatal, e desde então a prata comum tem sido usada na produção de baixelas. Mesmo que as amostras de estibina sejam coletadas apenas para decoração, elas devem ser manuseadas com muito cuidado. Caso contrário, o envenenamento é inevitável. Qualquer contato com estibina deve envolver a lavagem imediata das mãos. Os melhores cristais do mineral são encontrados em minas próximas à cidade japonesa de Osaka. Os minerais de estibina locais podem crescer até 30 centímetros de comprimento. A maioria dos exemplos desta pedra perigosa se parece com torres ou espadas em miniatura, então certifique-se de evitá-los. Colorodoíta. Este metal cristalino só foi descoberto há relativamente pouco tempo. É encontrado em veias de magma. A colorodoíta é um composto de telureto de mercúrio, que é formado quando esse metal líquido é fundido com telúrio, um metal muito tóxico e raro. É por isso que a colorodoíta é uma dupla ameaça para qualquer um que a toque. Se manuseada de maneira descuidada, há um risco sério de envenenamento. Quando aquecido ou quimicamente alterado, este estranho mineral libera poeira e vapor mortais. É importante observar que a colorodoíta é extraída por causa do telúrio que contém. Na verdade, o mineral mortal é quase a única fonte confiável de telúrio, que é usado ativamente na metalurgia pesada em todo o mundo. Torbernita. Este mineral poderia sem dúvida ser chamado de infernal. Cristais verdes de torbernita assumem a forma de prismas e são formados como depósitos secundários em rochas de granito. Parte da torbernita inclui urânio, que está envolvido em reações complexas com cobre, fósforo e água. Os belos cristais de torbernita atraem colecionadores que os guardam em suas casas. Péssima ideia, afinal o cobre dos lindos cristais emite lentamente um gás radônio mortal que leva ao câncer de pulmão. Portanto, é melhor nunca se aproximar desse mineral. A torbernita pode ser encontrada no granito, então as bancadas de pedra comuns podem ter vestígios do perigoso mineral. Por outro lado, é graças a aglomerados de belos cristais verdes brilhantes que os garimpeiros são alertados para a presença de depósitos de urânio próximos. A maldita ametista roxa de Delhi. Peter Tandy, curador do Museu de História Natural de Londres, mostrou essa pedra amaldiçoada ao público há apenas 30 anos. Por muito tempo, a ametista ficou guardada nos cofres do museu, em uma caixa protegida por um feitiço junto com o seguinte aviso: quem abrir esta caixa, leia primeiro este aviso e depois faça o que a pedra quiser. Sugiro que jogue a rocha no mar. Segundo a lenda, a ametista foi roubada do templo indiano do deus Indra em 1858 e depois levada para a Inglaterra. Com o tempo, a ametista caiu nas mãos do escritor Edward Heron Allen. Sendo uma pessoa muito supersticiosa, Heron Allen passou a associar todos os infortúnios que lhe aconteceram a tal joia. Tentando se livrar da ametista, a deu para seus amigos, mas depois de um tempo eles devolveram o presente para ele. Cansado de ser perseguido pela pedra, o escritor a jogou no canal. Mas 3 meses depois, ela foi descoberta milagrosamente por um apanhador de ostras, que a vendeu para um revendedor que a levou ao Museu de História Natural.
E quem você acha que trabalhava lá? O mesmo Edward Heron Allen. Temendo a devolução da pedra, o escritor colocou-a dentro de 7 caixas e a entregou ao banco para custódia, ordenando que só fosse aberta 3 anos após sua morte. Agora, o pingente contendo esta ametista do azar está no Museu de História Natural.